بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، meus irmãos, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que criou-nos e orientou-nos com o dino de Islam. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Se fordes gratos, eu aumento a dádiva para si, e se for ingrato, o meu castigo é severo. Então este é um versículo do Coran onde Allah subhanahu wa ta'ala exorta, exalta, enaltece a gratidão. E a gratidão não só enaltece, Allah subhanahu wa ta'ala diz, explica mais uma coisa, que é o efeito da gratidão. Em consequência disso, eu aumento a dádiva para si. Então, com isto, a lição é esta, de que quando há gratidão, então a dádiva, Allah aumenta. Então Allah não só aumenta, o aumento aqui não é só em quantidade, mas em utilidade da dádiva. A dádiva torna-se mais útil, beneficia melhor e mais pessoas quando há uma gratidão. Então, na verdade, a gratidão é um estado psicológico, é uma mentalidade grata, uma pessoa grata. Por isso que diz fulano é grato ou é ingrato. É uma característica da pessoa. Então, se nós termos esta característica de gratidão, a dádiva torna-se mais, vamos lá dizer, útil. Allah aumenta, maximiza a utilidade da dádiva. Por isso que os ulamás dizem que a shukr, o que é gratidão, o que é shukr, não é simplesmente dizer jazakallah, alhamdulillah, não é? Perante a dádiva. E Allah subhanahu, o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam, aliás, a descrição da gratidão, uma delas é usar a dádiva adequadamente, uso adequado da própria dádiva. E o uso, colocar a dádiva no seu devido propósito. Muitas das vezes, não é? Ulamás, quando descrevem um termo que é zulm, wad'u shay fi ghayri mahallihi. Então, ulamás dizem, zulm, o que é colocar a coisa fora do seu devido lugar. Não é? Qualquer que for a coisa que Allah dádiva, e você aplica fora, não é, do seu devido lugar, daquele lugar onde devia ser colocado, aplicar na forma que ela foi feita para se aplicar. Então isso chamam de ulamás de azulmo, é a descrição do termo zulm, que nós sempre traduzimos por injustiça, mas a maior injustiça é quando você usa algo fora do seu próprio lugar, você está sendo injusto. A justiça é colocar cada coisa no seu próprio lugar. Isso é shukr. Então, esta é uma das grandes dádivas do Islã, que o Islã nos ensinou, é esta mentalidade de gratidão. O contrário da gratidão, Allah chama sempre shukr, depois vem kufr. Embora nós sempre ouvimos quando fala-se de kufr, pensamos sempre logo na descrença. É esse o primeiro pensamento que temos quando alguém diz fulano, kafir. A gente traduz logo como fulano é descrente. Mas esse não é o significado direto do termo kufr. O significado direto do termo kufr é ingrato. Kafara é um ato do agricultor. O agricultor na machamba, quando cultiva, este verbo chama-se kafara, onde ele tapa a semente com enxada. Então, isto aqui é kufr. Kafir também é uma designação do agricultor, na gramática. É aquele cuja atividade é ocultar a semente.
Então foi usada para atribuir aquelas pessoas que ocultam a dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, atribuem a outras pessoas, a outra identidade, que não é Allah. Então ele está a agir tal como faz o agricultor. Tapa a semente, aqui tapamos a dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala e não a atribuímos a Allah. Por isso que depois passou-se a designar assim o termo descrente como kafir, mas o significado literal do termo kafir é mesmo ocultar, que é oposto ao shukr, que é expor, exibir e atribuir a dádiva a Allah, é o shukr. Enquanto que o kafir, ou kafara, é ingratidão, que é ocultar a dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu e você não atribui a Allah subhanahu wa ta'ala. Então no Corão sempre há de ver la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum. Allah sempre faz esta justa posição do termo shukr com kufr. Shakara, kafara. No Corão em vários lugares havemos de ver esta justa posição, onde vem a palavra shakara, depois vem kafara. Quer dizer, gratidão e ingratidão. Este é o termo, é o significado direto do termo kafara. Não é logo kafir. O kafir, literalmente, o termo kafir, significa aquele que oculta ou esconde as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala e não reconhece a ele. Tá? Então, este é por isso que Allah diz, la in shakartum, se fordes gratos, eu aumento a dádiva, e se fordes ingratos, e traz wala in kafartum, se fordes ingratos, o meu castigo é severo. Então, este é mais ou menos o tema que eu trago para nós conversarmos e refletirmos sobre este conceito de shukr, não é? De gratidão, não é? E vermos como Allah subhanahu wa ta'ala maximiza a utilidade, aumenta o benefício da dádiva quando nós agimos com gratidão. O que significa? Quando nós usamos adequadamente a dádiva, não é? Não é? Como Allah gostaria que aquela dádiva fosse usada, então ela se torna realmente benéfica. Mas se ela for usada de forma ou fora do propósito, não é? E depois o significado é o contrário, não é? Há vários exemplos no Corão onde Allah subhanahu wa ta'ala fala das suas dádivas, ingratidão e a consequência. Allah subhanahu wa ta'ala menciona muito isto no Corão. Allah diz, laqad kana li sab'in fi maskanihim aya. Na verdade, o povo de Sabá tinha na sua residência, na sua habitação, na sua cidade, um sinal, não é? Um aya. Então fala, Allah descreve as bênçãos que existiam naquele povo, não é? E fala, e no entanto, eles depois foram ingratos, não é? Depois Allah diz o que nós trocamos aquilo que era dádiva por o quê? Por um castigo. Quer dizer, a mesma coisa que trazia benefício se tornou fonte do castigo deles, por causa da ingratidão. No outro ayat, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً. Allah estabelece uma parábola. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا. Allah estabelece uma parábola, que significa que não é necessário, não é uma história, não é, que ocorreu de facto, mas é uma similitude, ou um exemplo que Allah subhanahu wa ta'ala quer trazer. E no Corão, no outro ayat, Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. E Allah faz isso. Allah estabelece parábolas ou exemplos, no Corão há vários, não é? Para quê? Para que as pessoas possam refletir e meditar, não é? Allah faz isso. Às vezes traz uma história, e é uma história apenas imaginária, pode não ter ocorrido em nenhum sítio, mas ela tem a finalidade de trazer lições. Então, o Corão tem várias amthal, várias parábolas. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَضَرَبَ اللَّهُ, não é? Allah subhanahu wa ta'ala estabelece, não é? Uma similitude ou uma parábola, qaryatan, de uma cidade. De uma cidade. É uma parábola, mas essa cidade é imaginária já, porque é uma parábola. ضرب الله مثلا قرية آمنة, uma cidade tranquila, مطمئنة, sossegada, não é? يأتيها رزقها من كل مكان. Nesta cidade, o seu sustento era de vários lugares. O seu rizq vinha
de diversas fontes, não é? من كل مكان فكفرت بأنعم الله. Allah subhanahu wa ta'ala diz فكفرت. Então eles foram ingratos novamente. Traz, não é? Falou das dádivas, agora diz o que é فكفرت. Mas os habitantes desta cidade se mostraram ingratos com a dádiva. بأنعم الله, com as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف. Allah subhanahu wa ta'ala fez-los provar. لباس الخوف والجوع. Allah estendeu ou amplificou a fome e o medo. O medo. Allah trouxe insegurança e trouxe a fome como consequência de ingratidão à dádiva. Allah subhanahu wa ta'ala neste ayah mostra que fala de uma cidade imaginária que tinha de tudo. A cidade tinha de tudo, não é? Então, Allah subhanahu wa ta'ala, o seu sustento, o rizq, a cidade era próspera, não é? Tinha várias fontes de sustento do rizq. Hoje fala-se muito de diversificação das rendas, diversificação de fonte de rendas, não é? Que é um dos sinais de uma dádiva, não é? Por isso dizem a economia de um país não pode sempre depender de uma única coisa, falam assim, quando estão a falar dos recursos minerais. Não, tem que diversificar as fontes. E Allah dimensiona isso nesta sua cidade imaginária, não é? E atiha rizqaha min kulli makan. Seu sustento vinha de várias fontes, não é? No entanto, fakafarat. No entanto, temos que imaginar. Vamos imaginar esta história que Allah subhanahu wa ta'ala descreve esta cidade. Então, esta cidade, não é? E uma cidade, e todas as cidades, não é? Por mais prósperas que sejam, se forem realistas, elas têm sempre alguns aspectos negativos. Não é? Costuma-se dizer, é utopia você imaginar, não é? Um sucesso que não há nenhum beliscão. Um relacionamento conjugal. A gente vê, por exemplo, nas redes sociais, às vezes tem casais que fazem programas sobre relacionamento e ensinam a comunidade sempre o relacionamento, tem que ser assim, às vezes há outros são marido e mulher e mostram o exemplo de como conviver na casa. Mas de repente eles divorciam-se. Eles dois divorciam. Então toda a comunidade depois, mas como? Como divorciaram? Fulano, isto é um exemplo de um bom casal, não é? Ou pessoas, isso acontece também na família. Estou a dar exemplo para redes sociais, mas na família podemos ver exemplos de um bom casamento e que depois chega um divórcio e aí as pessoas ficam espantadas. Como fulano e fulano divorciou, não é? Então, quando isso acontece, é porque as pessoas tinham uma ideia imaginária de felicidade, fictícia. Pensar que a felicidade é mesmo quando é isenta de desentendimentos, não é? Mas não é assim. Então, mesmo numa cidade imaginária, ela não é isenta de problemas. Isso é utopia. Pensar que não, nós podemos estar tão bem, não ter nenhum problema. E sinal de prosperidade é inexistência de lacunas. Isso Allah fez no Jannah. No Jannah que é assim, não é? No Jannah que é assim. Aqui no Dunya, por mais boa que for a comida, você depois tem que ir para a casa de banho tirar. Depois você nem quer que ninguém vê aquilo logo, desapareceu tudo. Não é que era boa comida, por que não tirou na sala? Não é assim? É o lado feio, não é? É o lado negativo, é o lado limitado da vida em sociedade. Então, quando se fala de sucesso, de uma cidade, mesmo neste exemplo aqui, não se exclui a realidade de que não, lá havia também seus próprios problemas. Então nós temos que sempre ser realistas nesse sentido. O mesmo no exemplo que eu estava a dar no lar, não é? Por mais que você veja um exemplo de casal, não pode excluir a possibilidade de terem seus problemas. Só que eles devem ser gratos. E esta é a qualidade que vem minimizar as lacunas que existem, quer no casal,
quer no exemplo que estamos a dar na cidade, ou no trabalho, no relacionamento. O espírito de gratidão. O espírito de gratidão faz com que a pessoa aceite as lacunas do outro e manifestar gratidão pelo cômputo geral, pelos aspectos gerais. Apesar desta lacuna, alhamdulillah, não é? Fulano é uma boa pessoa. Esse é o espírito de gratidão. Apesar da limitação X, alhamdulillah, ele tem feito isto e aquilo. No cômputo geral, esta é uma boa pessoa. Então, se é uma pessoa grata, reconhece que apesar de eu estar, de ele ter feito aquela coisa errada, mas no geral, esta é uma pessoa boa e eu sou grato a esta pessoa no geral. No lar, idem. No relacionamento, idem. Na sociedade, idem. É preciso que nós sejamos todos gratos. Então, as pessoas gratas, elas vêm de uma mentalidade positiva. Não são pessimistas. São positivos. São otimistas. Então, as pessoas otimistas tendem a ser gratas. As pessoas pessimistas tendem a ser ingratas. Aquelas que só vê, lembram-se de quê? Das fraquezas, das falhas. Não se lembram das dádivas, não é? Das virtudes, das coisas boas, dos bons momentos que já passaram. Um indivíduo, no hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam fala da mulher, não é? E diz que eu vi que a coisa principal que levava as mulheres para o fogo do Jahannam é que elas são ingratas com os seus esposos. Neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, a principal coisa que leva as mulheres para o Jahannam, eu vi isso, que a principal coisa que levava as mulheres para o Jahannam era o quê? Era a ingratidão que elas tinham com o esposo. Kufranu al-ashira, a palavra kufr de novo. Não é só kufr kafir, como eu estou a dizer. Kufr é ingratidão. Yakfurna al-ashira, liannahunna yakfurna al-ashira. Porque as mulheres, elas manifestam sempre a ingratidão com o esposo. Está vendo? Então, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam está a mostrar, não é? Isto é grave, é uma das coisas que destrói o relacionamento. Porque há ali ingratidão. E o profeta sallallahu alaihi wasallam detalha como se manifesta essa ingratidão no lar. Como é que essa mulher manifesta? Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz adiante que, não é? Ela, quando vê algo negativo em si, ela diz o quê? Ma ra'aytu minka khairan qattu. Eu nunca vi algo de bom em si. É assim como ela generaliza o problema de um dia. Então ela pega, desde que a gente casou, eu nunca vi nada de bom. Subhanallah. Desde o dia de casamento até começa antes, as dádivas, não é? As coisas boas. Aliás, foi por isso que casou. Porque via que tanta coisa boa faz para mim, não é? Promete, vai fazer um casamento. Foi lua de mel, disse, nunca vi nada de bom desde que a gente casou, mas fez lua de mel. É pena que eu não sou juiz no tribunal de família, quando estão a resolver assuntos de divórcio. Então o juiz deve ficar espantado, isso é sempre, ele deve ouvir isso sempre. Quando estão em conflito. No momento de conflito, então o que acontece? Às vezes a mulher estacionou um fô lá fora. Não é? Bem vestida. Mas dentro do tribunal ela diz o quê? Esse nunca me fez nada. Nunca me fez nada. Meritíssimo. Estão a perceber? Isso é manifestação de ingratidão. E esta qualidade destrói o casamento. Destrói o lar. E principalmente as pessoas, os familiares próximos. Não é? Ouvem esse tipo de exageros. Não é? E vão aplaudir. Esse não faz nada. Você, se fosse eu, não é? Já aceitou aquilo que ela disse, podia logo pensar, mas irmã, como assim não faz nada? Você está bem. Não, problema X. Tá bom, não diz nunca fez nada. É ingratidão, nunca fez nada. Tem problemas? Sim, tem problemas. Então, mantém, não é? As dádivas todas no seu lugar
e aponta isoladamente os problemas, aí vamos resolver a questão. Mas quando você traz um discurso inflamatório, chega lá no tribunal, por isso que o juiz tem que estar muito atento e separar o quê? Aquilo que é importante de tudo aquilo que ela falou. O juiz é treinado para ver as coisas essenciais. Deixar ela falar, depois ele vai fazer pergunta daquilo que importa, tá vendo? Né? Que realmente é essencial. O resto tudo é palha. Nunca fez nada, é palha tudo isso. O juiz sabe que isso é palha. Está treinado para isolar, deixar tudo que está a falar por emoção e ir a coisas concretas, não é? Onde vive, fonte do seu rendimento, não é? Então, quem dá de comer, onde compra, quanto ganha, mas adequado, de fato. Deixa-me essa história, eu nunca disse nada. Porque se dependesse desse argumento, só era logo, nunca fez nada, então não, divórcio. Tá? Não é assim. É assim mesmo em tudo na nossa vida. Nós ouvimos nestes dias, mesmo a conversa na política. Nunca ouviram? Nunca fizeram nada desde a independência. Nunca ouviram este tipo de discurso? Nunca ouviram? Isso é pão de cada dia. Nunca fizeram nada. É atitude de ingratidão, tá claro? É mesmo atitude. Estou a falar já na cidade, na nossa vida social, não é? Quando alguém está movido por emoção, tem conversas dessas inflamatórias. Você nunca fez nada para mim. Tá claro? Nunca fez nada para mim. Isto é típico de pessoas movidas por emoção. E as pessoas em volta têm que conseguir separar o que é que está certo, o que é apenas inflamatório, o que é apenas exagero. Está claro? Porque tem coisas boas, tem coisas más. Se a ideia é apontar o erro, aponta o erro, sim, com precisão. Isso está errado, está certo. Isso está errado, está certo. E como mudar? Mas não problematizar tudo. E depois levarmos todos nós a manifestar com ingratidão. Allah fala neste exemplo, sobre a cidade em que ele mencionava, com muitas dádivas, mas as pessoas optam por um caminho de ingratidão, por um sistema de manifestar ingrato, dizer não, outros falam vamos começar tudo do zero. Você sabe o que é começar do zero? Eu preciso pensar bem o que está a pedir. Allah diz no Corão, La tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum. Nunca peçam coisas que quando vos forem dado, vocês não vão gostar. Não peçam coisas. Nunca peçam. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam viu um sahabi a fazer dua. Amanhã, quando a gente estiver na batalha, Allah me conceda shahada. E eu quero ser mártir. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não peça isso. Salillah al-afia. Peça o bem-estar. O que é que você está a pedir? Martírio. E martírio não é bom. Segundo morre, vem mencionado no hadith de Jannat diretamente. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para o sahaba, ei, baba, não peça morte. Não é isso que você tem que pedir. Por mais que a sua intenção seja de alcançar shahada, mas você não pode ficar a dizer, não é? E levantar com o teu tom de voz, que o que você quer é martírio, é shahada. Então, para que está? Vai direto. Para que está aqui nas organizações? Vai direto no fogo e morre. Esse não vai ser útil para nós que estamos aqui a nos organizar para combater o inimigo. Essa mentalidade que eu estou aqui, vim para morrer. Não. Vim para vencer. Positivo. Vim para vencer. Para conquistar. Para triunfar. E se Allah subhanahu wa ta'ala escreveu shahada para mim, estou pronto. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina é essa mentalidade sempre positiva, mesmo aqueles que estão no campo da batalha. Está? O profeta sallallahu alaihi wasallam, se não peça, lá tasalu an ashiya e tubda lakum tasukum. Não peçam coisas que quando forem vos dados, vocês não vão gostar. Vamos começar tudo de novo. Sabe o que é começar tudo de novo? Subhanallah. A realidade disso você não vai gostar. Só gostam de falar da boca para fora. Se eu vos descrever a realidade, já dizer, não é isso que eu quero. Porque você, no momento em que está a falar, deve ter uma filha que estuda.
E você está a pagar, com isso que você está a dizer é miséria. Começar tudo de novo é voltar para trás, não ter aquilo nem para começar. Esse é que é voltar. Isso é que é a realidade de começar tudo de novo. Estaca zero. Estaca zero. Entende bem o que é estaca zero. Você está a pedir, está sendo ingrato com Allah subhanahu wa ta'ala, com as dádivas que tem. Ah não, a vida está difícil, tá bom. Mas assegura o seu emprego. Ah, este emprego não me dá nada, vou largar. Larga, depois fica a morrer à fome. Depois não encontra emprego. Tem pessoas que fazem isso. Discutiu um pouco com o seu patronato. Ah, também isto aqui, ingratidão. Também isto aqui não me dá nada. Mesma característica ingrata. Larga. Depois já não tem mais emprego. Depois às vezes vira ladrão. Mas estava numa dádiva e não soube fazer o quê? Amparar e cuidar e zelar daquela dádiva. Deixou-se levar com emoção e depois o que aconteceu agora? Já está desempregado. E depois com redes sociais agora não custa. Não é? Os patronatos também. Esse gajo aqui não emprega mais esse gajo no grupo deles do WhatsApp. Dos patrões. Tirei-lhe por causa disto, muito ingratas. Pronto, aí você já está. Procura emprego aqui, não encontra. Procura emprego ali, não encontra. Por quê? O frano, Nema. Ingratidão. Não é assim? Ingratidão. Então, você deve sempre valorizar. Não peça coisas que se for lhe entregue, se Allah aceitar o teu doar, você não vai gostar. Não peçam essas coisas. Então, as pessoas que estão ao lado, quando vê um discurso inflamatório, quando vê uma... Não, aqui está a exagerar. É exagero mesmo. É exagero mesmo. Não deixem continuar. Porque se pegar de facto, e Allah aceitar de facto, você vai ter aquilo que você não queria, na verdade. Era só a emoção do momento. Mas você, naquela emoção do momento, foi ingrato com a dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu. Então, é importante zelar pelas dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Não aceitar, não é? Se tornar, como posso dizer, principalmente nós jovens. Nós jovens temos uma grande lacuna. Jovem tem uma virtude, mas tem uma lacuna. A virtude é que o jovem é flexível, aceita e tem tempo. Muitas das vezes tem tempo. Porque não está atarefado, muitos não têm emprego, por exemplo, ainda está numa fase de estudar, ou está à procura de emprego, então tem muito tempo. Muitos têm tempo, têm energia e têm a força de vontade. Tem sonhos, ambições, tem muito ainda por imaginar. Mas tem a lacuna de falta de experiência que os mais velhos já têm. Porque alguém vai dizer, mas tudo bem. Sim, isso é importante. Porque, por exemplo, eu que vivi aqui, eu já posso dizer que tenho certa experiência, né? Comparando com os mais jovens. Eu saía daqui para Chimoio, sair às 6, chegar às 18, por causa de condições de estrada. E excesso de o quê? De controles daqui para Chimoio. Chegar às 17, fim do dia, sair de manhã, meu pai trabalhava em Chimoio. Estou a falar de um... Há jovens que não sabem dessa realidade, de viajar daqui para Chimoio. Mas, daqui para Chimoio 3 horas, máximo, de chapa. Então, você não tem ideia de que o que é sair daqui para Chimoio e sair às 6, chegar às 18 horas com carro pessoal. Nós fazemos no carro do meu pai. Carro pessoal. Buraco, estrada, para chegar a Chimoio, que era um grande problema. Então, hoje você está numa situação, diz, nossa, aqui tudo está mal. Tudo está mal, é o que tudo está mal. Tem coisas que estão mal, tem coisas que estão bem. Só que o jovem, muitas das vezes, por falta esta linha do tempo, né? É muito curta dele. A linha do tempo dele começou em 2000. Começou em 2000 a ver as coisas. Outros começaram antes. Eu me lembro que quando vinha da Zâmbia pela primeira vez, depois de Paz, né? O Acordo Geral de Paz de Moçambique, nosso carro foi o segundo carro a passar da fronteira de Caçacatiza. O segundo carro. Estavam a abrir depois da Paz. Aquilo não era estrada para chegar até Tete. E nós estudávamos na Zâmbia. Então íamos, víamos, usávamos sempre a estrada. Apanhávamos às vezes Machibombo, transporte do quê? Virgínia. Ali sentava em cima de pessoa. Hoje, então, às vezes, vê alunos que estão a estudar fora. Então, apanha sem trago. Vai de trago, Mashallah. Vai de esses outros transportes que existem. Aqueles carros nós só fomos ver que existiam aí na África do Sul, no nosso tempo. Aqui era Tata.
meio de transporte que nós usamos. As pessoas ficavam na estrada toda de poeira, de areia, até chegar lá na Zâmbia. Aquele tata cheio de poeira lá dentro. Não é assim? E as pessoas também, subhanallah, com calor, um ao lado do outro, outro em pé aqui à frente, outra pessoa, era assim mesmo, outros na porta, até chegar lá. Então, os alunos, às vezes, com bolsa de estudo, então ele está, alhamdulillah, todos eles hoje querem viajar para Maputo, está para Nagi, transporte Nagi, né? Bom carro, condições. Aqueles caras nós só vimos na África do Sul. Então, para dizer o quê? Tudo está mal. Tem coisas que estão boas. Não exagere ao ponto de se tornar ingratidão. Agora fui ao hospital, tenho um amigo não é? No hospital, depois eu tive uma cirurgia, depois eu perguntei em brincadeira, olha, isto aqui, esse trabalho que vocês fazem, quanto custaria mesmo? Alguém já fez essa pergunta? Muitas pessoas já foram à cirurgia, que foram operados no hospital. Tem lá um cirurgião que está lá a cuidar de si, pagou 100 meticais. E o cirurgião, esse é meticais, aquele trabalho de cirurgia. Lá, abriu aqui, tirou isto, tem uma trabalhadora que tem problema de rins. Então nós vamos enviar uma sonda que vai entrar, depois para ir ver não sei quantos, tirar, e depois vamos usar com aquele sistema de quebrar lá, um sistema que usam para quebrar as pedras lá, sem cortar, sem rasgar. Vamos fazer aqui no hospital. É Maputo isso, né? O empregado vai, sim, vamos fazer. Estamos a estudar qual dos mecanismos serão utilizados. Mas isso quanto custa? Quanto custaria de verdade isto? Por que eu lembrei? Porque estou a falar de shukr, né? Estou a falar de shukr lá no masjid. Então estava, mas quanto custaria uma cirurgia dessa? Subhanallah. Não é? Sei, isto na África do Sul. Não é? Tem países que não têm um sistema nacional de saúde. Por exemplo, quando era Covid, os Estados Unidos foram doados com a China material de Covid. Lembram o Covid? Por máscara, foram doados. Então o governo recebeu. O único caminho que o governo tinha para entregar ao cidadão, qual era? Não tem sistema nacional de saúde para entregar gratuitamente. Entregaram às farmácias para vender. Não, mas isto aqui foi doado. Sim, mas aqui não existe outra forma de fazer a coisa chegar ao cidadão. Só existe assim, via farmácia, compra, quem tiver. Aquilo que veio de graça, o sistema não tem como colocar para si de graça. Não existe. Há países assim. Aquilo que a gente tem de graça, há lugares em que não existe um caminho para aquela coisa chegar de graça. Até máscara vendia-se nos Estados Unidos. Então, isso mostra o quê? Muitas das vezes, quando você está numa dádiva, você não se apercebe de que isto é o nema de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, devemos desenvolver um espírito de avaliar bem as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala que estão conosco e nunca nos deixar influenciar apenas porque a senhora disse que o meu marido nunca fez nada e vocês todas amigas, é verdade, aquele gajo não presta, deixa lá ele, até não sei como você manteve com ele até hoje. São amigas. Amigas já, você não sei como conseguiu ficar com ele até hoje, só leva ele no tribunal, vai lhe processar, pede para dividir os bens. É só, você tem que se preocupar só com isso. Vai dividir os bens, pronto, acabou. O resto desta você não devia, até você demorou muito. Esse é o discurso das pessoas que estão ao lado. Tá? No entanto, ela nunca parou para pensar nessa pessoa, como ela própria vive, ela. Às vezes você há de seguir aquele conselho dela, depois você perceber que ela tem problemas maiores, mas está a manter o lar dela com tudo. Não é como vem aquela história de alguém que ia se queixar para Umar, radiallahu ta'ala. História famosa. Sobre a sua situação em casa. Então, se eu vou queixar para Umar, minha mulher, não é? Da forma que me trata, aquilo eu tenho que queixar Umar para ver como vamos fazer com a nossa esposa, já seja do lado do marido. Só quando chega em casa, ouve de fora a mulher de Umar a falar umas verdades para Umar. Então, ela para, eu pensava que sou eu que estou com problemas. Olha o Umar que o Umar também está. Ele não bateu a porta aí, logo virou. Só que o Umar viu-lhe. Você vai, anda aqui. O que se passa? Você veio, mas está indo embora, não disse nada. Não é? Senão eu vinha me queixar. O Furano Nema, tá? Ingratidão. Ele vinha ser ingrato, tá entendendo? Eu vinha me queixar sobre a minha esposa. Mas quando eu estou vendo que afinal meu problema você também tem. Como assim? Vi tua esposa estava a falar isso. Então, Omar, opa, meu irmão,
هذه زوجتي, esta é minha esposa. تطبخ طعامي, cozinha a comida que eu como. Limpa a roupa que eu sujo. Limpa a minha casa. Umar começou a mencionar o quê? Outros problemas? Não. Se vamos analisar bem, ela cozinha, tem boca. Tem sim, não disse que não tem essa parte. Não é? Tem, mas Umar fez o quê? Não é só isso, não aceitou que resumisse a esposa dele na boca. Isso é gratidão. Não aceitem que quando alguém está a falar de um problema, te faça não ver as boas coisas. Você vai cair na ingratidão. Isso é kufrano ni'ma. Ingratidão com as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí você estará sendo ingrato. Allah subhanahu wa ta'ala disse o quê? فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ. Por causa da ingratidão, nós os vestimos com o problema da fome. Aí fizemos ver o que é fome de verdade. Largou o marido? Depois já de ver aí que você vai ver o problema. Ali é que as pessoas vão ver, afinal de contas, epa. Tem muitos casais assim. Gritou, divórcio, ok? Pode ser no lado do marido. Falou sempre, foi ingrato com sua esposa, porque viu uma outra. Não disse, não declarou suas intenções. Só disse, você é isso. Começa a falar o quê? Aspectos negativos. Salta, por outro lado, vai apanhar situação pior do que onde ele estava. Por quê? Pela ingratidão. E o inverso também se aplica. Mas também se aplica a nós, como cidadãos em um país, em um lugar. Saber reconhecer que algumas pessoas estão a fazer seu papel. E algumas pessoas podem querer que você lhes coloque onde ele quer. Não é necessariamente por você. Às vezes pode acontecer. São vários que estão a gritar na política. São vários. Pode haver pessoas que apenas querem que você sirva o interesse deles. É preciso ser cauteloso e ver quando é que estão a querer apenas me influenciar e se calhar o que eu estou a falar ou pedir não é o que de facto eu preciso. Então que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e todos nós esta capacidade de ver a dádiva e reconhecer por ela. Ver e reconhecer a dádiva. Ver o erro e também fazer algo para mudar. E quando você trabalha para mudar, ter em conta a dádiva. Não trabalha, vamos começar tudo de novo, vamos destruir tudo, vamos começar tudo. Isso aí é o quê? Está claro? Existe uma coisa que chama-se o quê? Os bens adquiridos. Preserve as conquistas. Depois melhora as lacunas. Combate as lacunas. Mas preserve aquilo que você já conseguiu, adquiriu. Não vá destruir também aquilo de novo que você já conseguiu. Isto é ingratidão, é kufrano, ni'ma, é o mesmo que se diga a família, a todos. Então que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e todos vós, não é, esta característica, esta qualidade de gratidão e que nos faça grato em todas as situações. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.